O terceiro episódio da série de Digital Circus foi recentemente lançado agora nesse mês de outubro. E é claro que, assim como sempre que sai um episódio novo dessa coisa maravilhosa aqui, o que acontece? A gente faz 5 milhões de teorias porque o negócio tem mais mistério que tudo, né? Então, dúzias e dúzias de teorias chegaram nos últimos tempos. E recentemente eu fiz um vídeo de 20 minutos pra poder falar justamente sobre ele, sobre Kingo, um ótimo e interessantíssimo personagem que recebeu bastante aprofundamento no episódio 3, mas que é claro que eu achei que aquela teoria ali, sinceramente, ela não era nem boa o suficiente pra poder falar um pouco mais sobre esse personagem tão interessante, que eu decidi fazer outra teoria, um pouco menor e um pouco mais focada. Então vamos lá falar sobre o Kingo, segredos dele e sobre a história da sua esposa, por sinal, que eu acho que talvez já tenha sido toda revelada de bandeja pra gente no episódio 3. Enfim, se você não me conhece, oi, eu sou o Link, eu tenho um canal de teorias e eu faço vídeo de teoria aqui na internet já tem bastante tempo. Então caso você não me conheça, não esquece de se inscrever aqui no canal, por sinal, e ativar o Seja Membro, pra caso você queira me ajudar financeiramente a continuar com o canal, beleza? Lembrando que quem for membro aí do canal recebe praticamente todos os vídeos dele mais de uma semana antes do lançamento. O terceiro episódio de Digital Circus, em geral, tem destaque extremo no personagem do Kingo em toda a aventura dita no episódio. Uma aventura um pouco mais séria e bizarra, com várias cenas de referências gerais a terror, mas com todo um plot twist que nos foi mostrado lá pro final do episódio, que revelava a ideia de que Kingo não era exatamente maluco o tempo todo como a gente pensava, mas na realidade era só um cara traumatizado. Em todos os dois primeiros episódios da série, sempre foi citado que o personagem do Kingo era aquele que estava no circo digital há mais tempo. Basicamente, ele teria sido o primeiro cara a chegar ali e ficar preso naquele lugar, então obviamente do que mais do que todos os outros, ele já teria ficado louco há muito tempo. Mesmo que ele não tivesse de fato ficado louco de verdade, já que mesmo sendo o primeiro cara a ter chegado ali, ele não tinha se transformado de verdade em uma daquelas criaturas com olhos bizarros que são jogadas no porão. Basicamente, ele era só um cara que ficava vagando por aí com a memória meio disfuncional, esquecendo da maioria das coisas e sempre citando frases sem sentido. Que foi quando justamente no terceiro episódio descobrimos que Kingo não necessariamente enlouqueceu em si, mas suas memórias estariam travadas por conta de um trauma. Durante o terceiro episódio da série, nós vamos para uma mansão assombrada com vários ambientes extremamente escuros, onde Kingo e Pomni vão explorando cada vez mais ambientes cada vez mais e mais escuros, que quanto mais tempo vai se passando no episódio e mais tempo Kingo passa no escuro, mais ele vai recordando parte da sua sanidade, até que de fato ele se lembra de boa parte das suas memórias e é capaz de revelar a Pomni que sim, ele não é só um personagem maluco, mas que ele também consegue recuperar boa parte das suas memórias e da sua sanidade mental completa sempre que ele esteja no escuro. Tudo isso sendo relacionado com o fato de que toda vez que ele vai pro escuro, parte das suas memórias são ativadas, lembrando pra ele da última vez que ele viu a sua esposa, antes dela enlouquecer ali mesmo no circo digital, né? Tivemos a confirmação então de que o Kingo de fato tinha uma esposa que provavelmente morreu há bastante tempo. Ele diz que não se lembra exatamente de como rolou, mas que ela enlouqueceu em algum momento. E no dia que isso aconteceu, eles estavam dentro de um forte de travesseiros bastante escuro, que lá nesse forte em específico, ela conseguiu se acalmar um pouco, o suficiente pra ele fazer carinho nela e essa memória meio bizarra, ao mesmo tempo fofa, ficar marcada na vida do cara pra sempre. Enfim, existem também algumas outras pequenas informações relevantes que o Kingo fala nesse capítulo, como por exemplo, ele foi o primeiro personagem a de fato demonstrar ter na sua cabeça algumas memórias relacionadas à sua vida real, como por exemplo, em um ponto ali que ele tava conversando com a Pomni, por exemplo, ele cita em português com um errinho de tradução que ele fez 4 anos de ciências da computação pra isso. Porém, se você der uma olhada no áudio original em inglês, basicamente, ele vai falar especificamente por 7 anos de computação pra isso, dando a entender que ele estudou programação por 7 anos. Quem quer que Kingo tenha sido na vida real, então, de fato, ele era um programador, trabalhava com computadores e tecnologia de forma geral. E é claro que mesmo com todos esses detalhes que a gente teve no terceiro episódio, ainda ficaram várias dúvidas, né? Tipo, o que aconteceu com a esposa do Kingo, como ela teria enlouquecido, pra que esse terceiro episódio serviu em relação a essa aventura toda, tipo, por que tudo parece tão conectado com Kingo nessa terceira aventura em si? E, basicamente, eu já fiz uma teoria tentando resolver todos esses mistérios, mas eu acho que ainda ficou meio embolado. Então, tentando ser um pouco mais claro aqui com as ideias, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos pegar todas as informações que nós temos do Kingo e da sua suposta esposa, então, e vamos ver se a gente consegue chegar em alguns resultados agradáveis. Kingo e a sua suposta esposa, que a gente não sabe o nome ainda. Pelo menos ao que a gente consegue entender, eles foram realmente os dois primeiros personagens a entrarem aqui no circo digital. Afinal de contas, se vocês forem parar pra pensar, né, o Kingo entrou muito antes de qualquer outro personagem chegar, e um detalhe muito interessante é que nos 3 primeiros episódios, nenhum outro personagem já chegou a citar a existência da esposa do Kingo. Então, isso possivelmente significa que eles não sabem a existência da esposa. Então, de fato, a esposa do Kingo deve ter enlouquecido muito antes de um terceiro, quarto jogador ter chegado até ali. Possivelmente, então, eles foram o primeiro e o segundo personagem a entrar. O grande conceito de Digital Circus, que a maioria do público acredita em geral, jovens, é que o circo digital é provavelmente algum tipo de mundo de videogame, sabem? Tudo que tá rolando ali é um jogo de videogame
em que os personagens são pessoas da vida real que de algum jeito ficaram presas ali dentro. Quase como um Sword Art Online da vida, sabe? Daquela ideia de você colocar o capacete e ficar preso dentro do videogame. Então, Kingo como um programador, não seria difícil da gente pensar nessa ideia dele ter sido a primeira pessoa a entrar, provavelmente até pra poder fazer algum tipo de teste no sistema, ver se tava tudo funcionando perfeitamente, já que ele era algum tipo de programador, por exemplo, e depois de um tempo, a esposa dele ter percebido que alguma coisa deu errado e tentar entrar lá também pra poder salvar o marido dela. E aí acontece que os dois acabaram ficando presos. Depois que de fato o episódio saiu inteiro na internet, a maioria das pessoas começaram a perceber a forte conexão que a gente teve nesse terceiro episódio com toda a história relacionada àquela mansão e ao Barão Caçador, né, que é aquele personagem que deixa os áudios gravados em umas fitas, falando sobre um pouco da história dele, o estranho paralelo que a gente teve nessa história entre esse caçador, basicamente, e o Kingo. A partir do momento que Kingo e Pomni chegam ali na mansão e tudo mais, eles encontram a história basicamente de um caçador, né, que ele passou muito tempo obcecado tentando matar uma criatura que, segundo ele, não era nem um homem, nem um monstro. E em algum momento específico, esse caçador acabou ficando paranoico, mas tão paranoico que ele acabou atirando na esposa dele e também nos filhos. Muitas pessoas conseguiram pegar bem esse paralelo, como se de certa forma o Kingo possivelmente fosse o caçador, que depois que ele ficou preso no circo digital, ele provavelmente ficou obcecado por uma coisa que talvez não fosse nem um ser humano, nem um monstro. Que pra muitas pessoas, obviamente, a gente pode pensar no Caim, né, que é uma inteligência artificial. O Caim não é nem um monstro e nem um ser humano. Então, provavelmente, como Kingo, sendo um programador, ele entrou dentro do circo digital pra tentar procurar por problemas, por bugs ou pra consertar coisas no jogo, mas acabou ficando preso lá, obcecado com arrumar uma inteligência artificial que talvez ele mesmo tenha criado. Então, depois de algum tempo, ele teria enlouquecido e atirado na sua esposa e nos seus filhos. Mas calma aí que a gente tem um monte de detalhes de paralelo aqui, que obviamente não são exatamente o Kingo não atirou na esposa dele e matou ela do nada. Não é tão simples assim. Na história, no terceiro episódio em si, a gente tem sim de fato esse paralelo com um tiro, né? Afinal de contas, o Kingo também consegue uma arma nesse episódio com 2 balas apenas, e ele dá exatamente 2 tiros, uma em uma criatura e o outro tiro em uma outra criatura que aparece. Então, poderia representar exatamente esposa e filho, sabe? Inclusive, eu gosto muito do pequeno detalhe, por exemplo, de que cada momentinho que vai se passando do episódio, que o Kingo vai recuperando a sanidade dele, ele vai ganhando sobrancelhas pra poder ter expressões de preocupado, expressões de culpa, por exemplo, e a Pomni vai prestando muita atenção, que ele parece ficar cada vez mais são. E o próprio Kingo começa a prestar cada vez mais atenção na história do caçador, como se ele se reconhecesse ali. Inclusive, ele chega até a dizer que aquele lugar que eles estão parece meio familiar pra ele. Maneiro esse detalhe, né? Até mesmo em certo momento, quando a Pomni, por exemplo, é possuída por um espírito lá naquele cenário que ela fica toda maluca, em um cenário de almas e tudo mais, é muito bizarro porque o espírito que possui a Pomni, em certo momento, ela chega a perguntar pro Kingo, né? Como vai sua esposa, Kingo? O que seria uma coisa completamente sem sentido de um NPC de espírito que possui pessoas dizer pro Kingo. Como que um NPC necessariamente sabe a história dele, sabe? Claramente toda a história desse episódio aqui tá fazendo alusão e referência ao personagem. Então o que significa, Link, toda essa ideia dele ter atirado na esposa e nos filhos? Jovens, eu acho que a gente pode trocar essa ideia dele ter atirado em alguém por ter deixado alguém enlouquecer. Como se a culpa da esposa e dos filhos morrerem fosse dele. E antes de falar sobre qualquer outro detalhe, vou lembrar pra vocês que é interessante a gente pensar que cada personagem de Digital Circus, eles têm os designs completamente diferentes porque eles são pessoas quase que completamente diferentes. Com personalidades, ideias e idades totalmente diferentes também. Mas o Kingo e a esposa dele têm designs que, pelo menos pelo que a gente pôde perceber, são muito semelhantes. O que significa que eles provavelmente eram quase que a alma gêmea um do outro, né? Pelo menos pelo que a gente sabe, Kingo então fez ciências da computação e a esposa dele era uma pesquisadora de insetos. O que significa que os dois provavelmente eram muito nerds e inteligentes. Eles foram os primeiros a entrar no circo. Então, se a gente for pensar bem, de certa forma, eles são genuinamente os pais dos outros personagens que vão entrar ali. Principalmente o próprio Kingo, né? Por ser o personagem mais velho que tem ali na equipe. Kingo, por ter ficado maluco hoje em dia e não conseguir manter as suas memórias, ele é basicamente um personagem quase que inútil em todas as jornadas. Ele não consegue ajudar ninguém, ele não consegue fazer nada de útil pra ninguém, mesmo que ele tente. O que faz com que ele seja incapaz de proteger os seus, entre aspas, filhos. E se a gente for parar pra pensar, jovens, desde ali do primeiro episódio, tem um monte de personagens que vão aos poucos enlouquecendo, sem que o Kingo possa fazer nada pra poder ajudar. Tipo, pessoas estão morrendo e ele não pode fazer nada. Vou lembrar pra vocês, por sinal, que não é necessariamente um tiro ou algum tipo de dano físico que faz com que as pessoas ali dentro do circo digital venham a enlouquecer. O que faz com que pessoas venham a enlouquecer ali no circo digital, possivelmente, é estresse mental. O que significa que se a esposa do Kingo enlouqueceu em algum ponto, talvez eles tenham tido alguma discussão. Quem sabe ele não falou alguma coisa zoada pra esposa dele. Ou simplesmente
provavelmente ficou tão obcecado com a ideia de tentar encontrar a saída daquele lugar, de tentar fugir, ajudar a esposa dele a sair dali e tal, que alguma cagada aconteceu e ela enlouqueceu por conta dessa cagada, fazendo com que isso tudo fosse culpa dele. E eu acredito que esse é um dos grandes pontos que a gente tem aqui na história. Tendo a ideia de que Kingo já foi um programador, eu genuinamente acredito, jovens, que a ideia é essa. A esposa do Kingo provavelmente enlouqueceu por culpa dele. E isso aconteceu muito antes de qualquer outro jogador ter entrado de fato no circo. Ninguém sabe que o Kingo já teve uma esposa. Ninguém. Provavelmente a Pomni deve ser uma das primeiras pessoas que sabem disso. Então, acho que resta um pouco pra gente, né, de fato, esperar o que o destino nos aguarda a respeito desse personagem, já que agora temos pelo menos uma pessoa ali dentro do grupo principal que sabe que o Kingo não é só um cara maluco que não sabe de nada. Mas enfim, e aí? O que vocês acham a respeito de todo esse conceito do Kingo? Não esqueçam de deixar aí nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui!